Boa noite, irmãos. Conseguem me ver? Estão me ouvindo? Me dá um feedback aí. Consegue me ver agora? E aí, preciso de uma posição. Se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me escutando, estão me vendo. Amanda Brandt, você me ouve, você me vê. Pronto, agora tá pegando, né? Ok. Os irmãos estão chegando, estão entrando. Não visualizo ainda pastor Almir, Maria José, Valéria, Milena, Amanda, Jonatas, Sica deve estar também ao lado. Beleza. Tava com problema horroroso na internet, confesso que estava aflita. Meu Deus, que aflição com essa internet. Porque passa o dia todinho a bicha fica boa, mas quando chega de noite na hora do culto, ela dá problema. Mas é assim mesmo. Aguardando algumas pessoas entrarem. Kiara chegou. Irmã Márcia chegou. Gente, que saudade, né? Da gente poder congregar, da gente poder estar junto. Infelizmente, esse é um tempo que a gente tem que aguardar mesmo. Kiara Anderson. Boa noite, meus irmãos. Irmãos, confesso que eu não tenho habilidade nenhuma com rede social, a não ser escrever no WhatsApp. Mas isso é um desafio, é um tempo novo que a gente está vivendo, né? São oportunidades que esse isolamento ele terminou criando para a gente, né? Confesso que sou chegada não, sabe? Mas é um desafio, é uma oportunidade que o Senhor trouxe, não só para a minha vida, mas para a vida de cada um dos meus irmãos, né? E fico feliz com isso, porque o Senhor é conhecedor de todas as coisas. E até um momento desse, né, que Ele nos oferece de interagir, da gente estar junto, é um crescimento. Todos eu acredito que já me conhecem, eu me chamo Patrícia e já faço parte da Igreja Família Cristã desde 2011, então há praticamente quase 10 anos eu faço parte dessa igreja na qual o Senhor me deu esse maravilhoso presente, porque eu já tinha participado de outras igrejas antes, né? Eu conheci Jesus, eu tinha por volta de 17 anos. E aí passei por algumas igrejas, tive alguns pastores, mas confesso que a Igreja Família Cristã foi uma igreja que o Senhor me presenteou. Foi uma igreja onde eu conheci
a solidariedade, o estar junto, a comunhão. Eu tive a oportunidade de ter um pastor que realmente me acompanha, que tá junto, se preocupa com as nossas vidas, que não é só um pastor, mas é um pai também. Ganhei muitos irmãos, cada um dos que aqui estão são presentes de Deus, né? E eu fico muito feliz com isso. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do que o Senhor Ele trouxe durante a semana para mim. E a gente vai conversar um pouquinho, né? E a gente tem vivido tempos difíceis, onde todos os dias, quando a gente liga o telejornal, quando a gente abre uma notícia, a gente vê uma quantidade imensa, né, de mortos. E a gente tem vivido tempos difíceis. Mas tudo tem data de validade, sabe, irmãos? Tudo tem um prazo. Se a gente compra uma comida, se a gente compra uma bebida, se a gente compra um remédio, tudo tem um prazo de validade, tudo tem uma data. Tudo tem um tempo para chegar no final. E eu acredito que esse momento que a gente está vivendo também vai chegar no final, porque tem data de validade. Nada fugiu do controle do Senhor Deus, nada está fora do alcance dele. Somos a igreja de Jesus, somos triunfantes. Ele tem todo o controle nas mãos e a gente prossegue. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E meditando na palavra, né, e pensando nesses dias, essa semana eu entrei na rede social e eu vi comentários de pessoas se referindo a uma determinada irmã, que essa irmã era muito querida e muito conhecida no meio que ela vivia, de pessoas, de irmãos conhecidos, né, até famosos. Mas eu não conhecia essa irmã. E os comentários eram que essa irmã era muito preciosa, que essa irmã, ela foi uma perda muito grande, o falecimento dessa irmã, que ela cumpriu o propósito que Deus tinha feito na vida dela. E eu comecei a pensar, sabe? Eu comecei a pensar a respeito desses falecimentos que a gente vê tanto. Quando eu entro num grupo do WhatsApp, tanto daqui do condomínio como de nossa igreja, a gente viu algumas situações de algumas pessoas que partiram. E a gente lamenta, a gente chora e a gente fica pensando assim. E até os comentários são de que as pessoas foram precocemente tomadas pela doença. Ora, eu penso muito a respeito do que o Senhor diz em Eclesiastes 3. E eu quero compartilhar com você. Todos nós conhecemos tão bem Eclesiastes 3, a respeito do tempo, que tudo tem uma ocasião certa, e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. E quando eu vejo um óbito, eu entendo no meu coração que foi um tempo de recolhimento do Senhor. A gente lamenta, a gente sente, mas, e às vezes a gente até se pergunta, né? Mas meu Senhor, fulano era tão boa, Senhor, fulano vai fazer tanta falta. Eu mesmo tenho uma vizinha aqui, que o nome dela era Cecília. Ela faleceu ano passado, completou um ano esse ano. Ela faleceu de câncer. Ela tinha uma comunhão com o Senhor extraordinária, uma mulher que tinha muito para ensinar. E o falecimento dela me doeu muito, muito mesmo. E às vezes a gente fica perguntando, mas Senhor, o Senhor poderia ter curado, o Senhor poderia ter restaurado a saúde, não só dela, mas de muitos que a gente tem visto, né, sendo levado. Mas o Senhor, Ele tem os critérios dele. Ele tem a forma dele de agir. E Ele não precisa dar explicação nenhuma a gente.
Deus, ele não precisa dar explicação nenhuma porque ele levou, porque ele tomou da forma que ele levou, porque ele é soberano. Nada foge do alcance dele. E quando ele leva e a gente não encontra explicação e a gente fica se perguntando, né? E se a gente não tem explicação é porque não é da nossa conta. Nada o Senhor precisa nos explicar. Nada o Senhor precisa nos dar satisfação. Ele é soberano, ele é grandioso, ele é glorioso. E eu fico, né, comovida quando eu vejo essas situações, questionando também, mas o Senhor, ele é soberano. E durante esses dias eu comecei a pensar, né, sobre a morte. A morte, ela vai chegar para a vida da gente de alguma forma. Um dia a gente vai chegar o dia da gente passar por esse fenômeno. E eu essa semana meditei, até levei uma meditação para os meus irmãos a respeito de nossa comunhão com Deus, né? Porque todo o caminho que o Senhor faz conosco é de puxar a gente para perto. A gente chegou até Ele não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente é diferente, é porque Ele nos amou primeiro, é porque Ele nos chamou, é porque Ele nos resgatou, porque a gente deu ouvido. Tem momentos que a gente precisa ir ao Senhor, mas tem momentos que o Senhor vem até a gente. E eu acho isso fascinante, sabe? E pensando sobre viver essa vida, a gente precisa viver, irmãos, da melhor maneira possível. Essa semana eu comecei a mexer nos meus armários e tirar as coisas que estavam bem guardadas lá dentro. Eu tinha taça de água, eu tinha prato arrumado, toalha nova, tudo isso guardado. E eu fiquei pensando, mas eu estou guardando isso tudo para quê, meu Deus? O tempo de usar é hoje, o tempo de usar é esse que a gente tem com os nossos. A gente fica guardando para quando chegar uma visita, gente, os nossos são tão importantes quanto uma visita. São tão especiais quanto quando eu recebo a minha irmã Amanda, pastor Almir, ou qualquer outro irmão que desejar e poder vir à minha casa, é tão especial quanto os meus. E a gente fica guardando as coisas, a gente deixa tudo lá, se enxugando com a pior toalha, bebendo no copo que é o mais barato, porque quebra rápido. Até meu irmão até questionou. E se a gente quebrar? Disse, não tem problema a gente comprar outro. Olha, Deus criou a gente. E quando Ele criou a gente de primeira categoria. Porque Deus não faz nada de segunda classe, quinta classe, quarta classe. Tudo que Ele faz é de primeira classe. A gente é especial, a gente é importante. Então a gente deve se considerar primeiro. A nossa vida é importante. A gente deve respeitar a nossa vida, a nossa saúde e principalmente a salvação que o Senhor comprou para nós. Porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele comprou povos de todas as línguas e nações pelo sangue precioso dEle. Nós fomos comprados por um bom preço. E a gente deve se considerar, a gente deve se respeitar, a gente deve cuidar dos nossos, amar os nossos. E Efésios 5:15, ele diz algo bem interessante. Tudo que tem na palavra de Deus é muito importante, mas eu acho que se encaixa bem a respeito disso que eu estou falando, da gente viver o melhor, aproveitar o melhor, porque a gente não sabe, irmãos. A gente deseja chegar até a velhice, a gente deseja que os nossos filhos é quem nos enterre, a gente deseja ver os filhos dos nossos filhos, a gente faz tantos planos,
Mas Efésios diz algo assim. Algo assim não, Efésios diz assim. Efésios 5,15. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem a cada oportunidade, porque os dias são maus. Irmãos, a gente tem a oportunidade de aproveitar bem as oportunidades de agora. A gente, quando sair dessa pandemia, a gente deve valorizar os nossos ajuntamentos, a gente deve valorizar os nossos eventos, a gente deve valorizar o tempo que a gente vai ter de poder se unir novamente, orar uns pelos outros, porque não tem sido bom, não tem sido agradável esse tempo de isolamento. Chega às terças-feiras, eu fico às vezes, eu sinto falta daquele momento de oração que a gente tem, que a gente se organiza para ir à oração, para a gente orar especificamente, porque a oração ela deve ser diária, obviamente. Mas o Senhor nos recomenda um ajuntamento onde estiver 2 ou mais reunidos no seu nome, Ele estará presente. E eu sinto muita falta da gente se juntar, da gente se reunir, da gente estar junto, da gente comungar. Então, vamos aproveitar, sabe? Aproveitar cada oportunidade, né? Esse tempo que a gente está vivendo são tempos difíceis, mas que o Senhor tenha misericórdia da gente. E lendo também Eclesiastes, no capítulo 3, eu gostei muito me relembrou muito, né, aquilo que o Senhor diz. Compreendi que não há felicidade para o homem a não ser alegrar-se e fazer o bem enquanto vive. Compreendi também que pode comer, beber e desfrutar do seu trabalho. É um presente de Deus. Tudo que a gente tem às nossas mãos, como comer, beber, se juntar, né, se alegrar com a nossa família, se alegrar com os nossos irmãos, poder trabalhar, tudo isso é presente de Deus. Então, amados, o que eu quero deixar para que a gente, no dia de hoje, vamos aproveitar o melhor que a gente tem, vamos aproveitar a vida que o Senhor nos dá, vamos viver o melhor que temos. Se nós temos uma melhor toalha, um melhor copo, uma melhor comida para oferecer, vamos aproveitar. Porque os dias, a gente não sabe qual o dia da nossa senha. A gente não sabe quando é que a gente vai. A gente não sabe quando o nosso filho, o nosso pai, o nosso irmão vai. A gente deseja que demore. Mas vamos viver o melhor de Deus. Deus nos fez importante. E nós devemos considerar-nos importante também, lembrando que Ele disse que os nossos irmãos são superiores consideremos os nossos irmãos superiores a nós. Por quê? Porque a gente vai tratar ele bem, a gente não vai tratar ele com desprezo, a gente não vai tratar ele com baixa igualdade. Devemos considerar os outros melhores do que a nós mesmos. Então, irmãos, um abraço, o Senhor nos ajude, espero que logo a gente possa se encontrar, e um abraço, viu? Foi muito bom esse tempo, foi muito bom esse momento que a gente pode estar junto, ouvindo, meditando, louvando, rendendo graças ao Senhor. A Igreja de Jesus é triunfante, mesmo com as dificuldades, a gente está conseguindo comungar, a gente está conseguindo caminhar. Amém? O Senhor nos abençoe. Um abraço, irmãos. Graça e paz. E sim, antes eu quero terminar esse momento orando, glorificando a Jesus pela minha vida, pela sua vida, porque nós somos importantes. Amém? Senhor, nós agradecemos ao Senhor, porque Tu tens sido tão bom conosco. Mesmo que as coisas, Senhor, elas tenham e estejam difíceis, o Senhor não tem perdido o controle.
Nós somos o teu povo, nós somos a tua igreja, tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai. Ajuda-nos, Senhor, nesses momentos a não perder, Senhor, e nem desanimar da nossa confiança no Senhor. Queremos aproveitar cada dia, remindo o tempo, para glorificar e bendizer o teu nome. Abençoa, Senhor, os meus irmãos. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas dificuldades, porque tu és o nosso socorro, tu és o nosso Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graça e paz.